convosco abrir o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 27. O relato que nós vamos ler, que começa a partir do versículo 27, é imediatamente após o pronúncio da sentença de Pilatos a respeito de Jesus. No versículo 26 é dito: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Naqueles dias, e ao contrário do que se passa em países que ainda mantêm a pena de morte, a execução da sentença decorre ou demora até anos para que a sentença seja cumprida. Naqueles dias não era assim. Sentença pronunciada, sentença consumada. O que é que isto significa? Que logo que a sentença fosse pronunciada, o condenado deveria ser executado. E o relato, mais uma vez eu digo que vamos ler, é o contexto de um prisioneiro levado para ser executado. E o tempo de preparação para que Jesus fosse crucificado. E neste contexto em que Jesus está sendo preparado para ser crucificado, ocorrem 4 aspectos que são postos em causa acerca de Jesus. Jesus, durante a sua vida, ele afirmou algumas coisas. E nestas pequenas horas são colocadas em causa. Em primeiro lugar, é posto em causa que ele é rei. Em segundo lugar, é posto em causa o seu poder. Em terceiro lugar, é posto em causa a sua capacidade de salvar. E por último, é posto em causa a sua confiança em Deus. Por outras palavras, será que ele é quem diz que é? Porque a acusação é: ele disse que é filho de Deus. Vejamos se Deus vem nos salvar. Se ele é filho e está nesta agonia, é natural, é expectável que o Pai, o seu Pai, venha em seu socorro, em seu auxílio. Tanto mais que Jesus gritou na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Estas 4 coisas são postas em causa neste relato que nós vamos ler. Diz assim, Mateus 27, 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus, e os irmãos têm, na vossa tradução como na minha, a audiência, literalmente significa o pátio do palácio, reuniram junto dele toda a corte, isto é, a guarnição que protegia o palácio onde Pilatos morava, e despindo cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele os escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e um à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças:
e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, deixa agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até à hora 9ª. E perto, deixem-me reler o verso 45. E desde o meio-dia houve trevas até às 3 da tarde. E perto das 3 da tarde exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu toda a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Até aqui a palavra do Senhor. E como eu disse, eu gostava de falar de 4 aspectos que são aqui colocados em causa. Em primeiro lugar, o homem que é zombado como rei, ele é verdadeiramente o Rei dos Reis. Glória ao nome do Senhor. O que aconteceu neste relato não foi um procedimento padrão. Normalmente, um condenado à crucificação não passava por isto tudo. Não era normal os soldados brincarem com o condenado. Normalmente, respeitava-se o condenado. Traziam-no, preparavam-no e imediatamente colocavam a haste horizontal sobre ele e o mandavam dirigir-se até ao lugar de execução. O episódio que nós lemos é particular, não é comum, não é natural. Antes, uma diversão por parte dos soldados. Pegaram em Jesus e divertiram-se um pouco com a pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que o texto deixa claro que fartaram-se da diversão, vestiram novamente Jesus e o encaminharam para o lugar da crucificação. Estes soldados reúnem-se em volta de Jesus, despem-no e cobrem-no com um manto escarlate, fingindo que ele é um rei. Como os irmãos sabem, o manto escarlate era símbolo de realeza. Ainda hoje, quando alguém representa um rei antigo, ele veste com um manto vermelho, simbolizando a realeza daquele que enverga. E assim fizeram com Jesus. Em seguida, teceram uma coroa de espinhos. Coroa essa que nós já bem sabemos, os seus espinhos seriam entre 15 a 20 centímetros, e o colocaram na sua cabeça. Na sua mão colocaram uma cana, fingindo ser um cetro, e prostravam-se alternadamente diante de Jesus e que escarneciam espancando, dizendo: saudando o Rei dos Judeus. E para completar a aclamação, cuspiram na face de Jesus e batiam repetidas vezes com a cana em sua cabeça. Cansaram-se do seu divertimento, vestem Jesus com as suas próprias vestes e levam-no para ser crucificado. Este é o quadro de um homem que alegou ser rei e que agora está ali sendo maltratado, desprezado. Mas ao mesmo tempo o Evangelho de Mateus, desde o início, apresenta Jesus como o rei. No início, o primeiro versículo de Mateus diz: Jesus, filho de Davi,
filho de Abraão. Isto é, Jesus, ele descende da linhagem real. Não pode haver dúvida alguma, Jesus, ele é rei, descende diretamente de Davi. A genealogia está dividida em 3 partes, sendo que a central, ela contém toda a dinastia de Davi, todos os filhos de Davi que reinaram durante todos aqueles anos sobre primeiramente Israel e depois sobre o reino de Judá. O 14, e os irmãos talvez não saibam isso, mas os judeus numeraram as letras. Os judeus não tinham números, as letras equivaliam a números. E o somatório das letras que compõem a palavra Davi soma exatamente 14. Para quê? Para uma forma de decorar, para dizer que o Messias literalmente teria que vir da linhagem de Davi. Ele é o rei. Se é verdade, eu disse isto no domingo, se é verdade que em Abraão há uma promessa de um descendente, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, é verdade que em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, esse descendente é ligado a Davi, porque ele, de Davi, descerá alguém que reinará sobre Israel para todo o sempre. Em Isaías capítulo 9, fala de um rei que viria e o seu reino jamais terá fim. E este rei é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o seu reinado nunca mais terá fim. Mas Mateus não diz só isso. Relata os magos que vieram do Oriente. E os magos que vieram do Oriente fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? É interessante, Mateus não cita desta forma por mera coincidência, mas ele desde o princípio do seu Evangelho, ele quer nos dizer uma coisa: Jesus, ele é rei. Glória ao nome do Senhor. Mas no final do livro, não é já Mateus que diz que ele é rei, que descende do rei, que os magos do Oriente vieram dizendo que ele é rei, mas no final do livro Jesus diz: eu sou rei, não rei dos judeus, mas eu reino sobre tudo e sobre todas as coisas. Como diz no livro de Apocalipse, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Porque ele diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Nas nossas traduções está poder, mas o termo original não é tanto poder no sentido de força, mas é no sentido de autoridade. Eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Um particular para a igreja. Porque é que nós podemos ir e anunciar? Porque há um rei que reina e esse rei deu-nos uma ordem: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós temos um mandato superior, quer a sociedade queira, quer não queira, quer seja legal ou ilegal. Eu tenho uma ordem daquele que é o rei sobre todos. Aleluia. Mas Paulo, ele diz outra coisa. Aliás, acrescenta alguma coisa. Diz que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo o nome. A esse nome todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não combinei nada com o irmão Adelino, só pedi para dirigir o culto. Mas estamos a seguir os mesmos treinos. No livro de Apocalipse, o céu abre-se e vemos o Cordeiro assentado no trono. Ele é o Rei. Ele é o Rei. E quando João vê o livro, e este livro é os últimos acontecimentos à face da terra, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tem autoridade para abrir o livro, desatar os céus, dar cumprimento às profecias. Ninguém tem autoridade, mas há um que tem, e esse é Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ele é Senhor. Mas que rei é este que morre numa cruz? Agora é preciso nós respondermos: mas que rei é este que morre numa cruz? É um rei fracassado, talvez poderão pensar. Mas encontramos a resposta no Evangelho de Mateus. Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o nosso Rei. Glória ao nome do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, e deixem-me fazer um parentezinho.
Hoje temos ainda monarquias. Mas as monarquias que nós temos, elas são constitucionais. A Rainha de Inglaterra, a monarquia mais famosa, ela literalmente não tem poder nenhum. Tem um poder moral. É interessante que o rei, que não era rei, mas tornou-se o rei durante a Segunda Guerra Mundial, o homem que era cabo, teve que fazer um discurso à nação para mobilizar a nação para entrar em guerra com o Hitler na Segunda Guerra Mundial. A dado passo ele tem esta expressão: mas que poder é que eu tenho? Que poder é que eu tenho? Se eu nem consigo demitir o primeiro-ministro, nem promulgar uma lei, que poder é que eu tenho? O conselheiro disse-lhe: tu és a voz do povo. Quando tu falas, o povo fala. E o povo escuta ao mesmo tempo. É um poder moral, simplesmente. Mas o rei que nós estamos a falar não tem meramente um poder moral. Ele tem autoridade no céu e na terra. Mas ao mesmo tempo, nós olhamos para a nossa sociedade e os governantes, não só de hoje, mas ao longo da história, eles exerceram o poder em benefício próprio. Eles exerceram a sua autoridade em busca de fama, de honra e de benefício próprio. Mas eis que surge um rei humilde. É interessante, deixem-me só buscar uma imagem. Jesus humildemente, sentado no jumentinho, entrando em Jerusalém. Ele entra como rei. Toda esta imagem é um rei que entra em Jerusalém, um rei aclamado. Mas é interessante, ao contrário dos reis que vêm cavalgando num cavalo, Jesus veio humildemente, assentado sobre uma jumenta. Eu não vim para ser servido. O rei não veio à procura de ser servido, mas o rei veio te servir e dar a sua vida para te resgatar. Glória ao nome do Senhor. Não significa que Jesus não exerceu autoridade. Antes, Jesus estava a afirmar que, ao contrário dos governantes deste mundo, Jesus não exerceu autoridade para benefício próprio. Por contraste, Jesus exerce a autoridade de um modo que procura o bem dos homens e, por isso, leva-o a morrer na cruz. Porque Jesus veio procurar o bem de cada um de nós. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Que rei é este? Que rei é este? É um rei que não procurou o seu bem, mas procurou o teu bem. Que rei é este? É um rei que não veio para buscar servos para si, mas ele veio servir, trazendo as boas novas da parte de Deus, o Pai. Aleluia! Aleluia! Em segundo lugar, já vamos perceber mais, o homem que está totalmente indefeso ou sem poder, ele é verdadeiramente o Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. É interessante, quando Jesus sai desta cena que eu acabei de enumerar, Jesus está tão fraco que nem consegue carregar a haste horizontal da cruz. É verdade que nós vemos na televisão, eu acho que foi na hora do almoço, estava vendo uma representação de teatro de rua na Austrália, em que um ator que foi convidado estava a carregar a cruz. Na realidade não se carregava a cruz inteira, isto é, a haste vertical e a haste horizontal. A haste vertical estava lá na zona de execução. O condenado transportava a haste horizontal sobre si. Jesus estava tão fraco que nem isso conseguiu. Convidaram alguém que passava por ali, um africano, ao que parece, e obrigaram-no a carregar a cruz de Jesus. Mas mais ainda, este homem estava tão indefeso que lhe tiraram as vestes e dividiram entre si. A túnica, a sua túnica, porque não tinha costura, ela foi feita de alto a baixo, não tinha costura, não foi possível rasgar, lançaram sortes e paredes debateu-os. Ele é muito pródigo nisto, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. É interessante, só à parte, quando nós citamos aquela palavra de Deus na boca de Jeremias,
Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. É tão bom olhar para o livro de Mateus e ver que todo o detalhe que dizia respeito a Jesus, Deus não deixou nenhuma destas palavras cair, mas cumpriu na íntegra. Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Que este é o nosso Deus. Creiamos nós nas promessas de Deus. Descansemos nela, porque o nosso Deus é fiel. Glória ao nome do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, as vestes eram, a túnica estava sendo sorteada entre eles. E a imagem que Mateus nos quer dar é de alguém incapaz de defender-se a si mesmo. Alguém que não tinha forças para reivindicar aquilo que era seu. Mais ainda, neste quadro todo em que Jesus já está pregado na cruz, há uma zombaria de todos os grupos que ali estavam. Há um gozo, há um zombar continuado de todos, desde o mais alto dos sacerdotes até ao povo comum. Todos eles gozaram com Jesus, todos eles zombaram de Jesus. Que homem é este que diz: eu destruirei este templo e em 3 dias eu vou voltar a reedificá-lo? Todos nós sabemos que as catedrais da Europa foram projetadas por um arquiteto que, na realidade, nenhum deles viu a conclusão da sua obra. Tal eram os anos que demorava, que transcendia a vida de um homem comum. Por mais novo que ele fosse, e são famosas as obras de uma igreja lá em Lisboa, as obras de Santa Engrácia, que foram terminadas relativamente há pouco tempo, depois de mais 4 séculos para serem concluídas. O templo em Jerusalém demorou dezenas de anos a ser concluído, mas Jesus aparentemente faz uma afirmação estrondosa, uma afirmação de poder: eu vou destruir este templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. E na realidade ele reedificou o templo, mas é preciso nós compreendermos as palavras de Jesus. Note uma coisa: o que é que Jesus quis dizer? O templo era um lugar de encontro entre Deus Santo e o homem pecador. O templo foi dado para que o homem pecador e o Deus Santo pudessem encontrar-se. Ali, o homem trazia um animal, uma vítima indefesa, para sacrificar em lugar de si mesmo. E o sumo sacerdote pegava no sangue uma vez por ano e entrava lá no lugar santo, onde estava uma tampa sobre a arca da aliança chamada propiciatório. E o propiciatório, entre outras coisas, representa o lugar de comunhão entre Deus Santo e o homem pecador. Porque quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo e aspergia o sangue sobre a tampa da arca da aliança, a nuvem da glória do Senhor baixava em sinal dizendo: o sacrifício foi aceite, a comunhão entre Deus Santo e Israel permanece. Mas agora este templo foi destruído e um novo templo se reergue, e esse templo agora é Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Agora não temos que caminhar para Jerusalém carregado com o animal, não. Agora nós temos Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora temos um lugar de comunhão entre Deus Santo e o homem pecador, e esse é Jesus Cristo. Não temos sangue de animal que simplesmente tapava o pecado, mas temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Por isso, Hebreus diz: ter, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu, que quer dizer pela sua carne. Glória ao nome do Senhor. Agora temos ousadia, confiança para entrar na presença de Deus. Nenhum de nós, meu amado irmão, minha amada irmã, nenhum de nós tem que ficar aquém da presença do Senhor. Nenhum de nós tem que ter receio de entrar na presença do Senhor, porque o Santo Jesus Cristo nos permite entrar na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, Ele se torna o nosso lugar de comunhão.
Porque é que eu posso ter comunhão com Deus? Porque é que eu posso ter comunhão com Deus? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora, Ele é o local de encontro entre mim e o meu Deus. Glória ao nome do Senhor. É na sua morte e ressurreição que Ele satisfez plenamente a nossa necessidade e nos reconcilia com Deus. Por isso, Paulo disse aos Coríntios: nós pregamos a Cristo, não um Cristo qualquer, não um Cristo de milagres, não um Cristo sábio e um filósofo da moral pública. Não, nós pregamos Cristo e este crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. É escândalo para uns, loucura para outros, mas para aqueles que se salvam é sabedoria de Deus e poder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Agora podemos entender porque é que Paulo pregava a Cristo e este crucificado, porque Ele é o lugar de comunhão, o lugar de reconciliação entre Deus e o homem. Glória ao nome do Senhor. Já foi lido Isaías 53. E há aspectos tão belos no cântico do servo sofredor. O castigo nos trouxe a paz, caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que é que isto quer dizer? A ira que pesava sobre mim, Deus irado, sim, Deus irado. Não a ira emocional que nós temos, o descontrole emocional que se apodera de nós e que dizemos o que não queremos, fazemos o que não desejamos, etc. Não. A ira nem sempre é errada. Quando nós vemos a prática de uma injustiça, como é que o irmão fica? Como é que a senhora ou o senhor fica? Fica em paz consigo mesmo? Desvia o seu olhar para o lado como não fosse nada consigo? Ou isso provoca em si uma reação de repulsa enérgica e firme? Se nós, que somos tão imperfeitos, somos capazes de ter esse sentimento, quanto mais um Deus santo e perfeito, quando olha para os teus atos e para os meus atos, não deverá sentir muito maior e muito mais profundamente esse sentimento. Mas essa ira foi colocada sobre Jesus quando Ele assumiu o meu pecado e o teu pecado. Ele não fez nada, mas Ele disse: mas eu estou em lugar de, eu estou em lugar de. É isso que significa a expiação. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós gostamos muito de aplicar este termo, reduziu só à cura de enfermidades, mas a expressão no hebraico significa nós fomos completamente restaurados a Deus o Pai. A ira caiu sobre Jesus e em Jesus nós fomos restaurados a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele foi desprezado, mas nós fomos restaurados. Bendito é o nome do Senhor. É verdade que há cura no nome de Jesus Cristo. É verdade, mas há mais do que isso. Nós fomos aceitos não só como meras criaturas, mas nós fomos recebidos como filhos amados. A única maneira pela qual Jesus poderia salvar-se a si mesmo e salvar o seu povo era ficar pendurado na cruz do Calvário. A acusação é: se tu és, então desta cruz que vamos querer em ti. Se tu dizes que tu tens poder, salva-te a ti mesmo. Mas como é que Ele se poderia salvar a si mesmo e a nós? Ele escolheu não salvar-se a si, mas salvar a cada um de nós. Por isso é que Isaías diz: o trabalho da sua vida ou da sua alma Ele verá e se alegrará. Glória ao nome do Senhor. A cruz é um momento atroz, a cruz é um momento negro. Quando Jesus sai da última ceia,
Ele caminha para o jardim e começa a conversar com os seus discípulos e diz: a minha alma está profundamente triste até à morte. Literalmente significa: há um pavor de morte sobre mim. Certamente já tivemos momentos em que o nosso coração fica tão escuro, tão frio, e há um vazio tão grande, uma sensação de dor tão profunda. Parece que todos nos abandonaram, estamos sozinhos. E há uma dor tão intensa que trespassa o nosso coração. Pela primeira vez Jesus pede para ficarem a orar com Ele e por Ele. Vai mais longe e leva 3 com ele e diz: ficai aqui e vigiai comigo em oração. Ele vai um pouco mais à frente e fica sozinho e ora cerca de 1 hora. E na sua oração diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Rende-se incondicionalmente à vontade do Pai. E as emoções dele, o sentimento interno começa a alterar-se de tal maneira que o seu suor se transforma. E agora já não é gotas de água salgada que saem dos seus poros, mas é gotículas de sangue que começam a sair. As suas emoções estavam tão alteradas. A maior dor não é dor física, mas é dor emocional. E ali estava Jesus. Mas ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deixem-me parar aqui. A salvação é gratuita para ti. A salvação que nós proclamamos, a salvação da Bíblia, é gratuita. Eu não fiz nada para merecê-la. Não fiz nada para que ela me atingisse. Ela foi-me oferecida. Mas quero dizer uma coisa. Ela é gratuita, porque alguém pagou um alto preço. Esta graça não é desbarata, não foi barata, custou um alto preço, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isto que nós precisamos compreender, como igreja também. Nós proclamamos a graça, mas a graça custou um alto preço, não a mim nem a ti, mas a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós não podemos imaginar, aliás, até podemos imaginar o Filho de Deus sendo castigado pelo próprio Pai. A graça de Deus é esta. Mas um alto preço foi pago. Por quem atingiu Jesus, quem puniu os nossos pecados na pessoa de Jesus, não foi o diabo, mas o Pai. Esse, porque Ele é o único que pode julgar. Ele julgou Jesus em nosso lugar e o condenou. O filho orando no jardim do Getsemane ao Pai, o mesmo Pai que disse momentos antes: este é o meu filho amado. Mas se Ele salvasse a si mesmo, estaríamos hoje irremediavelmente perdidos. Mas Ele, por amor, escolheu a cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A graça não é barata, irmãos. A graça constrange o nosso coração a não viver mais para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou e assim mesmo se entregou na cruz do Calvário. O homem que estava totalmente sem poder era e é poderoso, porque só Ele é Salvador, só Ele pode salvar. Glória ao nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, aquele que estava ali sem poder, verdadeiramente, Ele é o Todo-Poderoso. E rapidamente os 2 últimos quadros. O homem que não pode salvar-se a si mesmo é o que salva os outros. Jesus salvara muitas pessoas, curou enfermos, expulsou demónios, alimentou famintos, ressuscitou mortos. Mas agora não podia salvar-se a si mesmo da execução. Aparentemente parece que ele estava irremediavelmente perdido,
não se conseguia salvar da execução. Esse pertence Salvador. Podíamos nós pensar, ou poderia alguém pensar, é um desapontamento e um fracasso. Aliás, onde é que pararam os discípulos nesta altura? Onde é que eles estavam após a morte de Jesus? Ficaram eles quietos? Ou eles ficaram desapontados? Jesus ficou pendurado naquela cruz porque viera salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 26, 28 diz o seguinte, e os irmãos escutem por favor: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus ficou pendurado naquela cruz porque viera para salvar o seu povo dos seus pecados. Seu nome significa isto: Ele será o Salvador do seu povo. Mateus 26, 28 diz isso mesmo. Quando Ele está celebrando a última ceia, Ele disse: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é dado para remissão de muitos. Fala do sangue então da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele veio para nos resgatar. O homem que não pode salvar-se a si mesmo, salva os outros. A razão não foi nenhuma incapacidade física, mas um imperativo moral. É interessante, dois aspectos. Ele viera para fazer a vontade do seu Pai que está nos céus. Quando nós lemos João 3,16, nós descobrimos qual é a vontade do Pai, porque Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O autor aos Hebreus diz, citando: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E ele cita isto a respeito de Jesus. Em João 17, Jesus diz: eu te glorifiquei, ó Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A morte de Jesus aconteceu não porque Jesus se tornou incapaz. Não foram os pregos que prenderam Jesus naquela cruz, mas foi a vontade do Pai em relação a ti. Foi do agrado do Pai fazê-lo enfermar quando a sua alma se puser por expiação. Foi da vontade do Pai oferecer Jesus em teu lugar. Eu não consigo avançar sem antes parar aqui. É interessante que Deus instituiu, no Antigo Testamento, o sacrifício pelos pecados. E Israel trazia um animal do rebanho, do seu rebanho. Mas agora, quando chegamos ao tempo de Jesus, ninguém trouxe nenhum animal, mas o próprio Pai preparou o Filho para vir morrer em teu lugar. O segundo imperativo moral está também no Evangelho de João. Em João capítulo 13 é-nos dito: amando os seus, amou-os até ao fim. E este até ao fim não é até à morte simplesmente, até ao fim dos seus dias, não. Até às últimas consequências. Até às últimas consequências. E isto significa a morte atroz da cruz. O que prendeu Jesus ao Calvário foi o seu amor por ti e por mim. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ele viera para fazer a vontade do Pai e ao mesmo tempo o seu amor para com cada homem e mulher, como eu e como tu, miseráveis pecadores. Por causa dessa graça em nós, experimentamos o imperativo moral, isto é, agradarmos a Deus, vivemos para a glória do seu nome. Aquele que não é digno de nada, mas a quem Deus deu tudo, esse que foi atingido por esta graça, ele só pode viver de uma forma para a glória do seu Deus. O último aspecto fala de um homem desesperado. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz Jesus grita. E alguns interpretam isto como que Jesus, estando em desespero, quando a dor agudizou, quando o sacrifício foi avançando, como que ele tivesse a recuar.
Mas deixem-me chamar a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, as palavras de Jesus no verso 46 são uma citação do Salmo 22, versículo 1. E nesse Salmo, Davi, na sua hora de desespero, ele manifesta a confiança em Deus. O Salmo contém expressões de confiança no Deus de Davi. E Jesus cita as mesmas palavras de Davi. Então significa que eu tenho que olhar para o contexto. Jesus não está no desespero, ele confia no Pai. Em segundo lugar, Jesus sabia ao que vinha e no jardim do Getsemane ele rendeu-se à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Terceiro, sua morte, ele está consciente disto. Sua morte é o único meio para trazer salvação a todo o homem. As trevas, quarto, as trevas representam a ausência do Pai, ou antes, o punir os nossos pecados na pessoa bendita do seu Filho amado. Quando desde o meio-dia até às 3 há trevas sobre a face da terra, quando o sol está mais forte, significa uma coisa: o Pai naquele momento puniu os pecados, os nossos pecados, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Poderíamos nós dizer, o céu se envergonhou, fugiu dali, com tamanha dor, com tamanho sacrifício. Mas ali está o inocente sendo oferecido em teu lugar. Não há aqui um desespero, mas há uma confiança. Há uma confiança também, porque o véu do tempo foi rasgado. Alguma coisa aconteceu, não por obra do homem, mas o véu do tempo rasgou-se, o véu que impedia, que era a barreira divisória, para que o homem não chegasse à presença de Deus, agora foi completamente removida. Jesus sabe disso, porque imediatamente a seguir Jesus diz: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Que insegurança é que poderia haver na pessoa de Jesus, quando ele, depois de tudo isto, ele diz: Pai, a ti entrego o meu Espírito. E clamando, está consumado, rendeu o seu Espírito ao Pai. Não há um desespero, mas há uma confiança segura. O clamor de Jesus tem de ser entendido como uma medida da agonia de Jesus, quando suportou todo o fardo da condenação divina, da qual agora estamos livres. Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? É verdadeiramente o grito de agonia de um homem que suportou o meu pecado e o teu pecado, suportou o castigo que nos trouxe a paz. É o grito da agonia de um homem santo que experimenta o pecado e o castigo consequente dos pecados. E deixai-me dizer, ele gritou para que tu não grites eternamente: Deus meu, por que me desamparaste? Óbvio, o grito da agonia da cruz é para que tu não grites de agonia eternamente no inferno. Jesus foi condenado em teu lugar, gritou em agonia atroz, para que tu, agonizado eternamente, não clames por Ele, mas possas viver eternamente na sua presença por toda a eternidade. Bendito é o nome do Senhor. E quero concluir dizer, os versículos 51 a 53 têm de ser entendidos como a morte da morte. E desculpem esta expressão, não arranjei nenhuma melhor. Porque quando Jesus grita: está consumado, e morre, os sepulcros se abrem e alguns dos santos que tinham morrido ressuscitam. É o final da morte, é o final das consequências do pecado. Jesus venceu, glória ao nome do Senhor. Jesus venceu, glória ao nome do Senhor. E o último adversário foi também ele vencido na cruz do Calvário. O diabo foi vencido, o pecado foi vencido, mas a morte foi vencida, porque os mortos ressuscitaram. Agora nós temos uma esperança, não uma esperança que talvez eu possa imorar, não, uma esperança que permanece mesmo diante da morte. A morte para o crente já não é vista como punição, mas como um meio de promoção à glória, à presença de Deus. Glória ao nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, o livramento do pecado e de todas as suas consequências. O grito do Calvário, proferido por Jesus,
foi proferido para tu eternamente não o tenhas de fazer. Fiquemos de pé por alguns momentos, meus amados irmãos. E nesta noite, antes de concluir, eu queria desafiar a cada irmão, a cada irmã. Será que pode agradecer com as suas palavras a morte de Jesus na cruz do Calvário em seu lugar? Adora a Deus por alguns momentos. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aleluia! Não tem sentido celebrar a Páscoa. Estamos na Sexta-feira Santa sem exaltar o nome de Jesus. Aquele que foi morto em teu lugar. Aquele que sofreu em teu lugar. Ele está vivo. Glória ao nome do Senhor. Ele está vivo. Está no nosso meio. Glória ao nome do Senhor. É interessante que eternamente nós o vamos glorificar. O tema da nossa adoração lá no céu é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo, e com o seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para reinarmos para sempre com Ele. Aleluia! 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 Glória a Deus! Paizinho querido e Deus de misericórdia, quer te louvar e quer te adorar, Senhor. Oh, pela data do teu amado Filho para morrer na cruz do Calvário. Meu Jesus, obrigada pelo grande amor com que tu nos tens amado. É verdade que afinal nós somos salvos pela graça. Nada fizemos, Senhor, nada merecemos, mas tu nos tens amado e tens perdoado os nossos pecados, transformado a nossa vida. Mas para ti foi um alto preço, a entrega do teu único Filho para morrer na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá-nos um coração grato a ti, Senhor. Faz-nos valorizar a tua morte na cruz do Calvário. Amor do teu nome. Amém.